Ivanzinho, tu veio aqui, irmão, falou duas ocorrências assim, cara, que impactou demais o público do canal, né? E ocorrências que não é a ocorrência que o polícia chama de vulto, né? Aqueles auto de resistência com 5 fuzis. Aqui no Rio tem muito isso, na Bahia também tem, eu sei. Mas ocorrências, pô, envolvendo jovens, envolvendo um moleque novo. Tu citou o caso do Jean-Pierre. Sim, sim. Meu irmão, e ver como o desempenho daquele vídeo, acho que já está indo para 2 milhões de visualizações, mostra como isso comove a sociedade, né? Chama a atenção da sociedade. Um moleque de 13 anos que tocava o terror e dominando, brabão ali numa região, cara. Isso é um absurdo, pô, né? Infelizmente, é a realidade na polícia. E aí eu quero voltar com esse tema contigo e também com o Sacramento, saber se tem experiências dessa na polícia, de tu ver um moleque que era um pirralho, né? Que na tua época, tu tomava uma moca e ia respeitar o mais velho, né? Era assim que funcionava na década de 80. Hoje tu vê um moleque de 12 anos, 11 anos, 10 anos, 13 anos, com arma na cinta. Sou sujeito homem, sou bicho doido. Que porra de mundo é esse, né? Então, irmão, tem filmes falando sobre isso? Por favor, fala aí, irmão. Irmão, vou dar isso que você falou, isso de Sacramento da nossa época, assim, que eu sou mais velho que todo mundo aqui, né? Deve assim, ser meu pai. Quase isso. Como eu não sou mãe, brother? Não, sei lá, né, irmão? Bom de saber se não conhece. Eu vim aqui no Rio antes de competir, né? Porra, meu irmão aí. Já, ó, tu tá ligado que na nossa época, botou mano meia porrada come, né? Isso é verdade. Cospe aí. Meu irmão, meu coração disparou porque ele falou, eu já queria ir pra porrada. Aí eu lembrei que é o mestre Ivan Leite, eu nem tenho esse direito. Perguntei só o nome, pô. Eu nem tenho esse direito de chamar pra porrada, porra, Ivanzinho. Nada, não, mexer com mãe tem direito sim, tá maluco? Direito disso aí, não. E vou com dignidade, não vou ajoelhar não, irmão. Vou tampar na porrada. Tampar na porrada. Mas olha só, tinha quando era criança, assim, né? A gente passava no centro, assim, na praça. Irmão, a polícia apareceu ali, botou a cara pra fora do módulo, né? O módulo era a cabine policial. Uhum. Porra, você tá fazendo o que for, você pode estar brincando sério, de boa mesmo ali, não tá fazendo nada de errado, você só tá brincando, você parava, pô. Eu lembro que quando eu fui pra 14ª, tinha um polícia lá que foi trabalhar lá, Cláudio. Cláudio já tá na reserva. Aí eu, eu conheço você de algum lugar. Eu falei, pô, você é irmão de Leite, pô, você ia lá na academia sempre. Ah, você era o pequenininho que lutava. Do treino ainda. Aí eu falei, quando você passava, e ele era seco pra caramba, pô. Então não era aquele cara que era grandão. Não é um Sacramento da vida que uniformizado deve parecer que tem 3 metros de altura. Aí eu, pô, tinha medo da porra de você. Ele, que nada, eu falei, tinha mesmo, pô. Porque a gente viu ele quebrar um cara no pau uma vez, então todo mundo respeitava o cara por ser polícia e por saber que ele era de atitude. E aí a gente vê que essa mudou. Mas o que acontece? Quando eu fui trabalhar na Suburbana, tinha um menino lá que, velho, sabe aquele menino que você vê assim, que a natureza dele é natureza ruim? Uhum. A índole dele, que ele pode estar na comunidade ou ele pode estar num bairro bom, que ele vai ser aquele menino problema. E aí, eles ficavam assim, próximo ao modo. Aí teve um dia que eu pedi para os meninos se afastarem assim, tava tendo muita agonia. E aí ele fez, por que eu... Peitou mesmo, mas ele devia ter assim, 8, 9 anos, assim. Aí ele, vou ficar aqui, por que você quer que a gente saia? Não vai sair, não, vai ficar aqui todo mundo. A quadrilha de bebê agora. E aí ele lá, peitando, bora, rapaz, sai daqui. Sabe aquela coisa que comecei a ficar nervoso com o menino? E eu novinho de polícia, pô, não tinha um controle emocional que eu tenho hoje. E aí ele peitando, ele, vocês acham que você acha que eu não sei, que vocês botam maconha no bolso da gente e atira e mata a gente? Aí quando fui saber, a família dele tinha um histórico de um irmão dele mais velho que tinha morrido, era marginal, tinha trocado tiro com a polícia. Mas o que acontece? A família dele não vai contar, seu irmão era marginal, né? A polícia matou seu irmão plantou arma, plantou droga, vai contar isso pra ele, a criança cresce com aquele ódio da polícia. Aí passou ele assim, quando ele me passava assim, olhando, eu falei, pô, esse menino tem ódio da polícia mesmo. Esse menino, será que esse menino vai ser marginal? Pô? Acabou que eu fui para outras áreas da mesma região, mas fui trabalhar em outros locais, trabalhando de viatura e tudo mais. Eu sei que teve uma época, uns 10, 12 anos depois, eu estava no serviço reservado, aí teve uma PFM que foi assaltada na área de São Bartolomeu, e aí o pessoal de viatura pediu o apoio do pessoal do reservado para adentrar na comunidade, que já tinham dito mais ou menos onde era a casa e tudo mais, para a gente adentrar, para chegar próximo para a viatura chegar.
o pessoal de RP chegar. Irmão, a gente foi, quando a gente chegou, conseguimos localizar a casa. Beleza, quando a gente chegou lá, a família dele já tava toda empolvorosa, né? Só que era aquela coisa, você era de serviço reservado, mas a galera sabe que você é polícia. Você trabalhou naquela comunidade uniformizada, você tá no... Aí o pessoal chamou, pô, Ivan, chega aqui, porra. O menino que assaltou já sabiam que a vítima dele tinha sido uma policial militar. Aí, pô, o menino que assaltou, o cara que assaltou a Pefém foi sapo. Aí, pô, sabe quem é sapo aí? Não, tá ali, a família dele tá até ali, porque tem outros irmãos. E tinha o agravante, tinha outros irmãos, então não queria que pegasse o errado. Aí a mãe dele, pô, ele é problema, tá assaltando e tudo mais, mas os irmãos que tem aqui são parecidos pra não ter problema. A senhora tem uma foto do seu filho aí? Aí ela trouxe, quando trouxe a foto, irmão, aí aquele menino problemático lá de trás era ele. Aí eu, pô, sabe aquela coisa que deu aquele baque assim, como se fosse... Não é aquela coisa, a gente é humano, pô. A gente vê um menino com aquela índole, vê depois que ele se tornou realmente marginal, você fica assim, pô, impactou pra caralho. Aí eu fiquei assim, o polícia que tava comigo quando a gente saiu. Aí o cara, pô, qual foi? Eu falei, pô, esse menino aí, teve uma vez que eu fiquei com vontade de dar porrada nele, uma criança, mas fiquei com vontade de dar porrada de tanto que ele provocou, de tanto que ele foi pra cima, de tanto que ele peitou. Eu falei, esse menino deve ser um problema da porra. Imagina esse cara hoje, se ele tiver com a arma na mão, ele não vai se entregar, ele vai trocar tiro com a gente, vai passar o pau. Acabou que não conseguimos pegar ele nessa época. Ele trocou tiro várias vezes com a polícia e acabou vindo a óbito em algum momento. Com guarnições mesmo, trocou tiro com a polícia e veio a óbito. Mas assim, era uma coisa que já estava escrito que aquele menino era um marginal, entendeu? Então ali, talvez seja até injusto o que eu vou falar, mas talvez a família, por mais sólida que fosse, não conseguisse salvar aquele garoto. Era a índole dele mesmo. E isso impacta, pô. Você novinho de polícia entrar, ver um menino, daqui a pouco tá adulto e na vida do crime. Já teve uma outra situação. Essa foto, desculpa, irmão. Essa foto era a foto dele. Ele já adulto, uma foto 3x4. Mas assim, as feições, pá, eu vi lá. Tu lembrou na hora. Na hora. Fiz caralho, esse menino aí que era ele. E assim, tava na cara que, de novo, já a índole dele era essa. Essa do irmão que tu falou, o irmão dele, ele era do crime, não? Não, tu não sabe dizer. O mais velho tinha trocado tiro com a polícia, tinha morrido. Antes de eu ser polícia. Quando eu cheguei lá, ele já tinha sido assassinado, esse cara tinha trocado tiro, tinha morrido. Os outros não. Os outros não tiveram o mesmo caminho, né? Era só ele que tinha puxado isso. Tanto é que a mãe fez questão de dar a foto. Porra, foi esse aqui, não foram os outros irmãos. Pra você ter noção do não, então, me chamou a atenção isso, né, cara? O fato de tu ver a foto e lembrar do menino. Lembrar do menino. E também, assim, essa família, tu usou o termo, né? Por mais estruturada que fosse, tu usou essa fala, né? Sim, agora, também já tinha um histórico, né? Apesar dos outros, né? Ele poderia ter ido pro caminho dos irmãos que foram pro bem, mas foi no caminho do irmão que já tinha morrido, né? Em confronto com a polícia. Isso. E demorou, de repente, mais, né? Podia ter... Já estava crescendo no crime. Já estava crescendo no crime. E teve uma outra situação de... Esse era o contrário, pô. Porque como sempre ficava moleque lá, e assim, como eu tenho um projeto social, sempre bato papo com os meninos e tudo... Aí, quando a gente trabalhava no modo, tinha uns meninos que a gente ficava sem, a gente dava um dinheiro pra ele comprar geladinho. Geladinho, acho que no Brasil... Não, aqui no Brasil é ótimo, né? Aqui no Rio, se chama de sacolé, né? Aí, a gente, pô, valia, dava o dinheiro a ele, comprava, dava um troco a ele, dava um dinheiro pra ele comprar pra ele também. E aí o menino, pô, sabe aquele menino ali? Disse, pô, esse menino aí vai ser jogador de futebol, vai ser coisa boa isso aí. Não vai ser, não tem índole pra marginal, não. E aí, foi crescendo, a gente foi vendo... Fazia carreto no mercado, sempre descia com carrinho de mão, entregando compra, né, no mercado, pá, beleza. E aí teve uma vez que a gente entrou numa ocorrência, que a gente disse, era palafita ainda, bicho. Era palafita ainda. A gente entrou numa situação, teve uma troca de tiros, aí o pessoal informou que tinha os caras escondidos atrás de um barraco, a gente foi, mas nas palafitas mesmo, naquelas pontezinhas, balançava pra caramba. Quando a gente entrou, os moleques, a gente pegou se cagando, velho, que a gente esperava que a gente fosse entrar. Então quando a gente foi entrando, pau comeu, a gente trocou tiro, só veio um sacaninha, pulou na maré, né? Veio correndo de vez, pulou. Quase que o polícia pula também, achando que era uma coisa rasa, e saiu apanhando, mas foi baleado. Foi qual palafita? No boiadeiro, na parte sentido calçada, que eram as duas áreas, né? Que ali era só charco. O outro lado é a maré que tem o mar. E aí, irmão, pois esse menino foi baleado. Beleza, foi baleado, ficou naquela agonia. Depois, daqui a pouco, o pessoal foi e falou pra gente, o menino que foi baleado foi zoinho. Aí, pô, ele era zarolho. E aí, pô, zoinho. Eu falei, porra, zoinho, pô, ficava aqui. Pequenininho que ficava aqui, comprava geladinho. Aquele menino virou marginal. Aí, porra,
Ali foi um susto. Pô, troquei tiro com um menino que eu via pequeno. Entende? E convivia ali Convivia ali com a gente, porra. E eu vi muitos desses. Muitos desses. Esse ficou uma situação que impactou, porque eu já esperava que acontecesse. Né? Tava no olho dele. Já tava no olho dele. Já sangue no olho mesmo, que ia ser por esse caminho. E o outro você não imaginava. Você não imaginava. E aí você vê, não tem como você não parar pra pensar, irmão. Por mais que você, pô, sou frio, como você falou, frio, o cara apontou, acabou, irmão. É fazer seu trabalho. Você vai voltar pra casa. Se pra voltar pra casa ele tiver que cair, ele vai cair. Mas depois de tudo resolvido, ali tá de boa, você fez assim. Era um menino, comprava geladinho pra gente, ficava ali perto, brincando ali de bola, e você de uma hora pra outra cresceu. Aí você vai ver, você troca tiro com um cara desse. A idade, cara, desse Ele irmão. devia ter 16, 17 anos. Quando morreu. Não, quando teve essa ocorrência com a gente. Sim. Não durou muito, e aí teve problema na própria facção lá. Facção naquela época era quadrilhazinha, né? Não era essa dominação que se utilizava. Entre eles mesmo teve. E que acontecia muito isso na Bahia. Em Salvador acontecia muito isso. Os caras estavam juntos, daqui a pouco tinha um problema entre eles. Pronto, um matava o outro. Tu viu o molequinho novinho, pirraguinho? Novinho, pequenininho mesmo. Quanto? 10 anos? Talvez 9? menos, 9, 8, 9 anos. Assim, todo mundo junto. Meu moleque, meu filho. Novinho. Pois é, pô, a gente fica... A situação de Jean-Pierre mesmo, que... Velho, assim... Todo mundo ficou, como você falou, chamou muita atenção, impacta pra caramba. Aí o pessoal, teve um dia que eu tava conversando com um cara assim, aí ele, pô, Jean-Pierre, será que era como? Você que tinha um menino que vinha passando assim, eu olhei assim, Jean-Pierre era tipo isso, o cara ficou assim, porra, é mentira. Eu fiz, era tipo isso aí. Pronto, Jean-Pierre era tipo um pouquinho maior que Davi, brother. Entendeu? Aí você vai imaginar você trocar tiro com um menino daquele tamanho, pô. É um pouquinho maior que Davi. Mas aí tem uma parada, né, cara? Tu tava aí hoje, né? Tu viu meu molequinho, né? Mas é criancinha, né? Semblante, mas tu pega um molequinho daquele tamanho com um olhar de mal, Já te encarando, te enfrentando. Isso, irmão, O que Jean-Pierre falou, que tu citou? Que ele falou, ô comunidade! Comunidade, se acontecer alguma coisa comigo, já sabe, eu tô desarmado. Então, mas tu não vê uma criança franzininha assim, com alma de criança, né? Isso aí o moleque já tava, né? Já tava. O bichão já no negócio. Né? E assim, Jean-Pierre, irmão, era fora da curva. Era fora da... Porque hoje em dia você vê menino de 13, 14 anos envolvido. Mas naquela época ali, a média era 16, 17. Ele tinha 13 e com um corpinho de 10. Ele era bem mirrado. Então era totalmente fora da curva, pô. E foi sair de mão dada com ele, né? E mais me magoa até hoje eu desfilar de mão dada com um menino que era bichão no bairro. E a gente não imaginava que era marginal. É difícil, velho. É difícil você... Não tem como você não parar pra pensar assim, porra, é uma criança. Não tem como. Você não vai deixar de fazer seu trabalho se ele apontar pra você. Mas não tem como você não parar pra pensar depois, pô. É difícil, é complicado pra caramba. É.